Nobres alunos, amigos e parceiros, estamos de volta agora para a quarta parte da nossa aula do sábado pela manhã. Hoje é dia 6 de março de 2021, pelo CEPEP. Eu sou o professor Eric Brasil e essa é a disciplina de Legislação e Ética Profissional. Estamos aqui com alunos das turmas de Camusim, Eletrotécnica 7, e Paracuru, Eletrotécnica 18 e Mecânica 10. Profissionais que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso respaldo, toda a nossa consideração, porque tomaram uma decisão importante: estudar, se qualificar, mesmo diante de um cenário de pandemia, de eventualidades, estão aqui aproveitando o tempo, mesmo no final de semana, estão aqui ganhando conhecimentos e, ao mesmo tempo, acumulando a experiência necessária para, de fato, atuarem como profissionais competitivos no mercado de trabalho, sejam eletrotécnicos, sejam técnicos em mecânica, sejam profissionais que já atuam na área, sejam empreendedores, ou sejam aqueles que simplesmente desejam acumular mais conhecimentos. Uma curiosidade importante é que esse curso aqui de vocês, ele é tão considerado que, de vez em quando, nós temos como alunos engenheiros formados, profissionais de nível superior, empresários, empreendedores, profissionais com outros cursos técnicos. Eu estava numa sala de aula pelo CEPEP, em outro polo, que era lá no município de Horizonte, onde tem o Distrito Industrial de Horizonte, Vulcabras Azaleia, todas aquelas empresas, e havia um aluno em sala de aula que ele era engenheiro eletricista, com pós-graduação, que prestava serviço no exterior, para outros países. E aí ele foi questionado pelos colegas: você é um engenheiro formado, por uma boa universidade, você tem até pós-graduação, por que você está aqui numa sala de aula de curso técnico? E aí ele respondeu: a faculdade é muito boa, aprendemos muito, mas a faculdade ela é muito conceitual e eu gostaria muito de conhecer a prática e a realidade dos técnicos, pois eu sou engenheiro e na minha empresa eu comando 8 técnicos, a maioria deles eletrotécnicos, então eu preciso conhecer a realidade deles, a prática que eles executam e exercitam, até para que eu possa ser um líder melhor, até para que eu possa exigir, de fato, aquilo que eles têm condições de fazer, não é? Então, é por isso que estou aqui. Isso foram palavras de um engenheiro formado com pós-graduação que presta serviço em empresas no Brasil e no exterior, aluno nosso. Então, assim, esse ambiente, repito, é muito rico, muito amplo, em networking, em rede de contatos, em rede de relações. São os conhecimentos aqui, são os professores, são as informações, é o debate que estimula a nossa mentalidade, nosso raciocínio, não é? Tudo aquilo que a gente vai aprender nas práticas, nas aulas presenciais também, mas aqueles que você conhece. Procure formar amizades, depois você vai ter a oportunidade de encontrar seus colegas pessoalmente, não é? Procure se relacionar bem com eles. Não enxergue o seu colega aqui como um concorrente. Pode até ser que lá fora, depois do curso, vocês acabem competindo por uma vaga de trabalho, mas aqui somos todos colegas, somos todos amigos, somos todos irmãos, porque podemos todos partilhar conhecimento, informação, testemunhos, experiências, né? Quer dizer, o colega falou de uma situação que ele vivenciou no exercício profissional, o outro falou de uma situação que ele presenciou numa grande empresa, o outro falou de uma situação que ele vivenciou no cotidiano de trabalho dele, em determinado município, em determinada região. Quer dizer, aqui você se atualiza de verdade. Sabe por quê? Porque se você for fazer uma visita técnica agendada numa empresa, eles podem até te receber bem, mas você só vai ver as coisas boas, porque eles só vão te mostrar as coisas positivas. E as coisas negativas, e os defeitos, e as falhas, e as não conformidades? É numa sala de aula como essa que você tem a oportunidade de conhecer, pelo testemunho de professores, colegas, pessoas que já estão no exercício profissional, das suas próprias experiências. Entende isso?
Então, isso é uma coisa que nem todo mundo enxerga antes de se matricular num curso técnico. E você está enxergando isso. E é por isso que uma disciplina de ética é tão importante. Porque se você tivesse agora mergulhado já numa prática, e nós queremos aulas práticas, mas você seria apenas o eletricista e não um eletrotécnico. Mas você seria apenas um auxiliar de mecânico e não um técnico em mecânica. Entende? Então, aqui você tem um brio maior para se tornar um profissional melhor. Compreendendo isso, nós vamos continuar aqui, então, com nossa aula de ética, né? Então, você percebeu que até em situações extremas você deve continuar raciocinando, tomando decisões. É muito confortável, mas também é muito perigoso você seguir ordens cegamente. Seguir ordens, repito, é importante, você deve seguir. Seguir a lei, repito, é importante, você deve seguir. Seguir a norma é importante, você deve seguir. Seguir o líder é importante, porém, concordar com absurdos, nunca. Executar ordens ilegais, nunca. Ferir a sua própria consciência ética, cuidado com isso, tá certo? Então, é por isso que eu gosto de lançar alguns exemplos extremos, para te deixar muito claro e muito evidente que a vida real, o mundo real, não é preto no branco. O mundo real, ele é acinzentado. E no mundo acinzentado, eu tenho que tomar decisões. Porque se eu não tomar decisões, não raciocinar, eu não sou um homem adulto, eu não sou um cidadão completo, eu sou apenas uma criança ou eu sou apenas um adolescente. Eu admito, a criança obedece ao seu pai cegamente, isso é bom. Né? Criança, quer dizer, o pai é responsável pela educação dele, a mãe também. Se uma criança respeita a mãe, obedece à mãe, segue o que a mãe diz, o que o pai diz, ele está certo, porque ele é criança. Se o adolescente comete algumas falhas, alguns erros e tudo mais, ainda não tem a mentalidade formada por completo, eu sou tolerante, eu entendo, eu consigo compreender algumas ações, eu não posso aceitar tudo, mas algumas coisas eu consigo compreender. Mas um homem adulto, maior de idade, um cidadão, este tem que ser responsável por aquilo que faz, por aquilo que executa, mesmo no cumprimento do seu dever. E para isso nós temos várias lições, né? Inclusive de pessoas conhecidas, pessoas famosas, que nos trazem referências. Então, aqui eu sei que não vamos tratar de religiões, não vamos defender nem a religião A, nem a religião B, mas eu sei que muitos conhecem a vida e obra de Jesus de Nazaré, não é? Ou Jesus Cristo, ou Yeshua, como gostam de chamar os judeus. Este homem, que para alguns é o próprio Deus, que para outros é o Filho de Deus, que para outros é um grande profeta, que para outros é um grande cidadão, e até respeitado pelos ateus, é respeitado pelos muçulmanos. Os muçulmanos gostam de Jesus. Jesus aparece no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Eles não consideram ele filho de Deus, mas consideram ele como um grande profeta. Jesus é respeitado pelos judeus, porque Jesus era judeu e tem um segmento judaico chamado judaísmo nazareno, que acredita que Jesus é o Messias. A maioria dos evangélicos respeitam e seguem Jesus, não é? Os católicos também respeitam e seguem Jesus. Os espíritas acreditam que Jesus é o grande governador do planeta Terra. Eles respeitam Jesus. Os ubandistas, aqueles de religiões de matriz africana, respeitam Jesus. Então, quase todo mundo gosta, respeita, considera Jesus. E é por isso que eu vou falar nele aqui como um exemplo de ética, certo? Então, independente da sua religião ou até da sua falta de religião, Jesus é uma referência ética. Se Jesus é uma referência ética, quando eu estiver em dúvida sobre determinado assunto, eu posso fazer alguns comparativos, algumas analogias e dizer o que é que Jesus pensaria sobre esse caso.
Vamos analisar esse personagem tão famoso, tão importante para a humanidade, que é Jesus, independente da sua religião. Jesus é o grande mestre da ética. Tudo que Jesus falou é sobre ética. Muito embora eu conheça e passe a estudar a vida de Jesus, geralmente nas religiões, mas Jesus não falou sobre religião. Ele falou sobre ética. Ele falou sobre amor, tolerância, respeito, dignidade, liberdade. Ele falou sobre elementos universais que podem ser aplicados em todas as culturas, de todas as épocas, de todos os tempos. Essa é a verdadeira ética. Então, Jesus, ele nasceu há 20 séculos atrás, no Oriente Médio, numa região hoje correspondente a um país chamado Israel, na cidade de Belém, e viveu a maior parte da sua vida na cidade de Nazaré. Foi morto e crucificado em Jerusalém. Conheceu algumas outras regiões do mundo. Não vou aqui entrar no mérito religioso da divindade, vou falar do homem. Então, Jesus, ele tinha, do ponto de vista cultural, uma religião, porque ele nasceu dentro de uma religião. Qual era a religião de Jesus? Judaísmo, porque os pais de Jesus eram judeus, a família de Jesus era judaica, porque ele nasceu em Israel, né? A terra de Abraão, de Isaac, de Jacó, que são todos hebreus. Modernamente nós chamamos judeus ou israelitas, certo? Então, dentro do judaísmo, Jesus sabia que existiam alguns hábitos culturais. Jesus não poderia comer carne de porco, Jesus não poderia comer camarão, Jesus não poderia misturar carne com leite, Jesus não poderia comer alguns tipos de peixes, aqueles que não têm escamas, por exemplo, o tubarão, né? Não pode comer. E Jesus tem alguns hábitos que fazem parte da cultura judaica, como, por exemplo, guardar o sábado. Normalmente, os judeus não trabalham aos sábados, né? Os judeus eles têm uma determinada maneira de se vestir. Normalmente, eles utilizam algumas linguagens, alguns comportamentos que são próprios deles, como qualquer cultura também. Qual era o idioma que Jesus falava? Tem muita gente que acha que Jesus falava português, né? Mas, na verdade, não existia nem Portugal, nem Brasil na época de Jesus. Ele falava aramaico. Aramaico era a linguagem, a língua, o idioma falado na região em que Jesus morou, viveu. Jesus também sabia hebraico, né? A língua tradicional, que normalmente se escreve na sua cultura. É possível que Jesus também soubesse falar latim, porque latim era a língua dos romanos, e os romanos dominaram a região em que Jesus morava na época em que ele esteve na Terra. É possível que Jesus também falasse o idioma grego, porque os grandes sábios, os grandes doutores da época, os grandes estudiosos também conheciam o idioma grego. Então, é possível que ele conhecesse aramaico, hebraico, latim e talvez grego. Mas português, não. Jesus não falava em português. Aliás, o nome dele não é Jesus, o nome dele é Yeshua, ou Yeshua. É assim que se escreve ou que se pronuncia em hebraico, não é? Jesus é um nome aportuguesado que nós, ocidentais, utilizamos para poder entender aquele idioma que é diferente do nosso, certo? Então, se você falasse assim, Jesus, vem cá, ou Jesus, eu te amo, talvez ele, quem? Você está falando de quem? Porque o nome dele é Yeshua, né? Isso por uma questão linguística, né? Tudo bem. Jesus viveu há 20 séculos atrás, há mais de 2000 anos, ele não falava português, ele tinha uma cultura diferente. Então, você aqui, eu, ou qualquer um aqui, pode muito bem comer carne de porco, camarão, misturar carne com leite, e ainda assim
dizer que segue Jesus, que gosta de Jesus, tudo bem, certo? Você não fala aramaico, você não fala hebraico, a maioria aqui não, né? Mas você pode seguir Jesus falando língua portuguesa, tudo bem. Você não vive na época de Jesus, há 20 séculos atrás, você vive no século 21, independente da época, tudo bem. Você não mora em Israel. Israel existe até hoje, aliás, foi destruído e foi reconstruído várias vezes, né? Mas você mora no Brasil. Você não mora no Oriente Médio, você mora nas Américas, na América do Sul. E ainda assim é possível falar de Jesus, ter ele como exemplo e fazer citações baseadas nos ensinamentos dele. Professor, o que isso significa? Significa dizer que a linguagem de Jesus realmente era universal. Por que que era universal? Porque, independente do seu país, do seu idioma, da sua cultura, ou do momento que você vive, você pode falar sobre os ensinamentos dele, os ensinamentos dele continuam atuais, continuam valendo, certo? Então, Jesus não falou só para os judeus. Jesus falou para os judeus, falou para os romanos, falou para os samaritanos, falou uma mensagem que serviu para os gregos e que serve para nós brasileiros. Ótimo. E aí, quando Jesus fala de perdão, de tolerância, de misericórdia, de amor, de respeito e de coragem, ele está falando sobre o quê? Sobre valores éticos. Esses são valores éticos universais. Então, quando você estiver um pouco perdido, ou quando você tiver dificuldade em discernir o bem do mal, o certo do errado, o que deve ou não deve fazer, e isso estiver muito obscuro no mundo atual, porque tem algumas situações que, de fato, são mais difíceis de determinar, você pode ter uma referência. Eu falei sobre Jesus, mas eu poderia ter falado sobre outras referências de outras pessoas que também trazem uma mensagem e um ensinamento de caráter universal, atemporal, que se aplicam para todos os tempos, todas as épocas e, se você quiser, para todas as culturas, certo? A ética, de fato, da sua maneira mais pura, mais profunda, trata sobre essas questões, não é? Inclusive, nós podemos aqui compartilhar algumas informações, e essa é uma das grandes vantagens que um aplicativo como o Zoom podem trazer para a gente, né? Falar sobre ética e cidadania numa disciplina de legislação e ética profissional, é que você vai perceber que nessa matéria, nessa disciplina, nesse momento, nós podemos aqui abordar um cenário onde nós temos alguns recursos. O Zoom, essa plataforma, possibilitam, não é, alguns conceitos, tá certo? Antes de lançar conceitos, eu vou lhe dizer que essa matéria, essa disciplina, ela é pautada em um tripé. São 3 palavras principais que você deve entender, compreender, assimilar, que eu vou cobrar em prova, que são ética, moral e direito. Então, essas 3 palavras vão nortear, vão direcionar o nosso aprendizado nessa matéria de legislação e ética profissional. Muito embora eu saiba que eu possa estudar ainda códigos de ética, resoluções do conselho profissional, em falar de outros elementos, mas o principal são ética, moral e direito. Se você quiser anotar, se você quiser fazer um print, tirar uma foto, né? Também pode. Esse material também vou disponibilizar depois, tá certo? Mas é uma maneira também de você acompanhar através de tópicos. Mas, professor, então, a ética teria, de fato, um conceito que eu posso utilizar, por exemplo, para responder uma prova, para participar de algum estudo,
para desenvolver algum trabalho, alguma atividade, com certeza, né? Existem vários conceitos sobre ética. Eu não vou aqui me debruçar num debate acadêmico, senão a gente vai perder muito tempo. Não quero fazer aqui um debate que normalmente se faz nos cursos de filosofia, nem de teologia, porque aqui se trata de um curso técnico, de mecânica e de eletrotécnica, então eu serei bem objetivo e vou falar um conceito que você pode assimilar muito bem. Ética. O que é ética? Conjunto de valores universais imutáveis. Você pode até questionar se a ética muda, se a ética não muda, mas, a rigor, a ética pura, ela, por ser universal, ela se mantém. As virtudes, por exemplo, a verdade, a coragem. Eu poderia aqui citar outros elementos. O amor, o respeito, a justiça. E não falo aqui da justiça dos homens e dos tribunais. Estou falando do valor chamado justiça, o perdão. Honestidade. Virtudes, né? Virtudes universais que, independente de religião, independente de cultura, independente de região geográfica, você pudesse aí assimilar, né? E uma maneira legal de você entender isso bem é sempre você se pautar em elementos dessa natureza, certo? Eu estou falando sobre ética. Isso serve para o estado do Ceará? Serve. Serve para o município de Camusim? Serve. Serve para o município de Paracuru? Serve. Serve para o município de Fortaleza? Serve. Serve para o país, a nação chamada Brasil? Serve. Serve para a América do Sul? Serve. Serve para as Américas, continente geral? Serve. Serve para o mundo? Serve. Então, é ética, certo? A ética, ela nos aproxima de uma linguagem, de um caráter mais ampliado, mais universal. Agora, durante o coronavírus, durante a pandemia da Covid-19, nós observamos a possibilidade, inclusive, de ter uma linguagem mais universal. Todos os cidadãos do mundo e as nações do mundo estão empenhadas ou preocupadas ou acompanhando a questão da pandemia no sentido de salvar vidas, de proteger a vida humana, principalmente. Então, a vida, o direito à vida é algo universal? Com certeza. É algo que tem a ver com ética? Com certeza. Independente de você ser americano, estadunidense, brasileiro, israelense, japonês, chinês, sul-coreano, sul-africano, egípcio, marroquino, a vida é um valor que todos os povos entendem. O respeito à vida, o direito à vida e a manutenção da vida. Então, se tem uma pandemia, um vírus que ameaça a vida em todos os países, em todos os continentes, certamente é uma oportunidade também da gente estudar quais são, de fato, os valores éticos fundamentais, não é? Então, estamos vivenciando tempos em que a ética é muito necessária, o estudo da ética, o conhecimento da ética é muito necessário, tá certo? Isso vale para o eletrotécnico, para o técnico em mecânica, para o administrador, enfim, para todo e qualquer profissional. Então, nesse momento todo especial, diferenciado, você deve, em primeiro lugar, abraçar o dilema da humanidade como algo em comum. Nós precisamos de soluções em comum, porque nós temos um problema em comum, que é o vírus. O vírus ameaça a vida de todos. Branco, negro, homem, mulher, rico, pobre, brasileiro, estrangeiro, não importa, ameaça a vida.
e o direito fundamental, que é viver. Então, os esforços empreendidos para a manutenção da vida são esforços éticos também. Infelizmente, nós sabemos que no meio de tudo isso existem interesses, existem visões, existem particularidades. Eu, como professor, não vou aqui defender uma bandeira A, uma bandeira B, um partido A, um partido B, um posicionamento isso, um posicionamento aquilo, no sentido de preferências, mas posso defender e devo defender uma coisa que é de interesse de todos os meus alunos, que é de meu próprio interesse, que é de interesse de todo cidadão brasileiro, de todo cidadão deste planeta, a vida. Por que que nós não estamos tendo aula presencial se esse curso é presencial? Porque nós respeitamos a vida, a sua vida, a minha vida. Sabemos que esse vírus ele é imprevisível. Sabemos que tem pessoas que pegam a Covid e não sentem quase nada, são assintomáticas, ou se recuperam rapidamente em poucos dias. Mas nós sabemos também que outras pessoas morrem rapidamente, ou que têm sequelas, ou que precisam ser entubadas, ou que têm complicações. É uma doença nova, uma doença imprevisível. Então, eu seria muito irresponsável, a escola também, se no pico de uma pandemia, reunisse numa sala de aula pessoas, aglomerando essas pessoas, sabendo que esse vírus é transmitido de pessoa para pessoa, principalmente pelas vias aéreas, nariz e a boca, mas também pode ser transmitido nos olhos. Então, se você espirra, se você tosse, se você fala e alguma gotícula atinge o seu nariz, a sua boca, o seu olho, você pode se contaminar. Sabemos disso. Se sabemos disso, vamos tentar mitigar. Os meus alunos da gestão aplicada sabem o que essa palavra significa. Vamos reduzir o impacto do problema. Se eu não posso resolver um problema por completo, eu posso amenizar, eu posso reduzir o impacto, reduzir o risco de contágio. De que maneira? Usando máscara, fazendo higiene com álcool em gel, procurando fazer um distanciamento social. Eu sei que no polo do Paracuru, nesse momento, o professor Antônio Castro, a professora Ana Maria estão lá presencialmente, mas eles estão presencialmente respeitando a segurança sanitária, procurando utilizar a máscara, procurando evitar a aglomeração. O que é a aglomeração no ramo da educação? É a aula presencial com muitos alunos. Certo? Então, a situação que nós estamos vivenciando nesse momento é um exemplo de aplicação de um comportamento ético, de um comportamento respeitoso, respeitoso para com a vida, respeitoso para com você, respeitoso para com aquilo que você tem de mais precioso. Simples assim. A partir do momento em que isso vai acontecer, nós tenhamos uma situação mais branda, nós tenhamos vacinas circulando para mais pessoas, a pandemia numa situação mais controlada, aí, claro, que nós teremos aulas presenciais. Isso é ser responsável, isso é agir com ética. Porque eu poderia muito bem obedecer uma ordem, eu não sou professor, eu não trabalho para várias escolas, eu posso ter uma ordem que eu considero absurda. De repente, não é o caso aqui, mas um coordenador, um diretor de escola chega para mim e diz: professor Érico, o senhor vai ter que assumir agora uma sala de aula lotada com 100 alunos no pico da pandemia, eu não quero nem saber se o aluno vai usar máscara, se ele vai respeitar o distanciamento, se ele está utilizando o álcool em gel, eu quero que o senhor dê aula, eu quero que o aluno tenha aula presencial. E aí, eu tenho que obedecer essa ordem? Eu sei que eu posso ser demitido, eu sei que eu posso ser punido, eu sei que eu posso ser suspenso, mas como é que fica a minha consciência? De cidadão, de professor, de educador?
Então, eu prefiro muito mais dizer, olha, diretor, eu faço esse trabalho é o meu trabalho, cumpro suas ordens, porque, afinal de contas, eu trabalho para a sua escola, o meu ganha-pão é esse, cumpro o meu dever, tenho responsabilidade, tenho compromisso, mas ordens absurdas eu não posso cumprir. Primeiro, porque eu tenho que ter respeito e consideração para com meus alunos e para com a minha própria vida. E mesmo porque eu sei que tem pessoas que podem não entender e eu posso ensinar uma lição errada. Eu não sou professor, não sou educador, como é que eu vou ensinar uma lição errada? Se eu estou ensinando que a vida é um valor supremo e eu mesmo vou colocar em risco desrespeitar essa vida, eu ponho em xeque o meu próprio ensinamento. Eu entro em contradição. Eu posso até, numa situação extrema, me apresentar presencialmente, fazer uma aula que tenha respeitado ali o isolamento, com 1,5 m, 2 metros para cada cadeira, todo aluno com máscara, todo aluno higienizado, termômetro na porta, a gente sabendo e controlando o ambiente. Outra história. Se eu tenho um ambiente controlado, que eu posso garantir ali uma segurança sanitária para os meus alunos, é outra coisa. Mas se eu sei que nós estamos num período onde o contágio ele tem uma possibilidade muito grande de acontecer, então seria muita irresponsabilidade minha aceitar uma aula presencial ou obrigar algum aluno a participar de uma aula presencial. O que é que eu tenho que fazer? Buscar mecanismos alternativos. Eu quero que a aula seja ao vivo, então eu posso, através aqui do Zoom, ter uma aula ao vivo. O aluno não pôde participar porque não conseguiu acesso à internet, porque tem dificuldades. Eu posso gravar essa aula e disponibilizar depois para ele assistir. Eu posso gerar mecanismos que vão amenizar, que vão mitigar esse impacto, não é? Isso é ser ético, isso é ser responsável, mesmo que outras pessoas tenham outras opiniões. Porque, na verdade, não estou aqui por vaidade, não, e nem para fazer prevalecer a minha vontade, nem para fazer prevalecer o meu ponto de vista. Não é isso que está em jogo. Isso aqui não é um debate do ponto de vista de quem tem uma ideia mais brilhante só pela beleza da ideia. Não. Se trata de uma situação onde nós vamos procurar fazer e procuramos fazer aquilo que é mais responsável. E se eu estou diante de uma incerteza, eu vou fazer aquilo baseado nos dados que eu já tenho. Se eu já sei como é que o vírus é transmitido, então o que é que eu vou fazer? Minimizar as possibilidades dessa transmissão. Se eu sei que eu transmito principalmente pelas gotículas que a gente expele quando fala, então eu vou usar máscara se eu estiver diante de outras pessoas. Não estou usando agora porque eu estou sozinho aqui nesse ambiente. Se eu sei que uma maneira legal é a gente procurar ter uma higiene, eu vou ter higiene. Se eu sou obrigado a me encontrar com alguém, mas eu vou procurar, mesmo nesse encontro, ter um certo distanciamento da pessoa. Não é porque eu tenha nojo da pessoa, não. É em respeito a ela. E a mim também. Não é assim? Então, são coisas que não fazem parte, às vezes, da nossa cultura, mas que a gente tem que aprender. Eu me lembro que, até um ano atrás, eu mesmo ficava admirado e até achava estranho que as pessoas, principalmente lá da Ásia, lá da China, lá do Japão, lá da Coreia e outros países do mundo, usassem máscaras. Isso muito antes da pandemia, muito antes as pessoas já tinham o hábito de sair na rua com máscara. Eu dizia, poxa vida, que chato, será, né? Ter que sair com máscara, que costume estranho e tal. Por que eles faziam isso? Por uma questão de saúde também, por causa da poluição, também por causa de doenças, né? Eles usavam máscaras. E agora nós estamos usando, por uma questão de necessidade. Né? Então, mesmo diante de um cenário assim, nós podemos ponderar e avaliar a melhor decisão. Em 2 minutos, nós estamos de volta. Vou encerrar essa transmissão e já voltamos. Até daqui a pouco.